Bom, vamos ver agora como foram os experimentos seguintes do Gregor Mendel. Depois de ter descoberto a primeira lei da genética, Mendel seguiu realizando experimentos agora com linhagens puras que diferiam em duas características em vez de uma só. A gente tinha visto já no outro vídeo que ele fez experimentos entre linhagens puras que diferiam na cor da flor apenas e também com linhagens puras que diferiam na cor da semente de ervilha. Agora ele vai pegar para testar o cruzamento entre linhagens puras que diferem em duas características simultaneamente. E ele vai escolher linhagens puras que diferem tanto na cor da semente de ervilha quanto na forma dessa semente. Como essa questão da forma a gente não tinha visto ainda, eu vou falar um pouquinho dela antes da gente entrar nesse cruzamento entre linhagens puras que diferem em duas características simultaneamente. Como é que o Mendel determinou o sistema de herança dessa característica da forma de semente? E o que é essa forma de semente, né? Então, primeiro falando só da forma de semente, Mendel tinha lá uma linhagem pura que era da semente lisa, tá? Essa semente aí bem redondinha que eu botei aqui na imagem, a gente chama da semente lisa de ervilha, tá? Essa característica lisa era determinada por um loco, tá? Que o Mendel descobriu pelos cruzamentos dele, feitos da mesma forma que aqueles anteriores, que essa forma lisa da semente é determinada pelo alelo dominante. Então, a linhagem pura de sementes lisas de ervilha, ela é uma linhagem que todos os indivíduos são homozigotos para o loco que determina a forma da semente. Eu chamei esse loco aqui de loco R e chamei esse alelo dominante que dá essa forma de semente lisa de R maiúsculo, ou Rzão, se vocês quiserem. Então, nessa linhagem pura de sementes lisas, todos os indivíduos são homozigotos dominantes para o loco que determina a forma da semente, então eles têm um genótipo que é o Rzão, Rzão. Então, em um dos cromossomos que tem esse loco, você tem o alelo Rzão, dominante, e no outro cromossomo homólogo, que também tem uma cópia desse mesmo loco, você tem um mesmo alelo Rzão idêntico. Então, homozigoto dominante Rzão, Rzão. Ele tinha uma outra linhagem pura em que era diferente. A semente, em vez de lisa, era rugosa, como nessa imagem que eu tentei criar aqui. E aí, o que acontece com essa semente rugosa? É uma linhagem pura também, e essa forma rugosa é determinada por um alelo recessivo. Linhagem pura, a gente já viu no outro vídeo, que é sinônimo de uma linhagem que todos os organismos são homozigotos para o loco relacionado àquela característica. A característica aqui, forma de semente. Então, essa linhagem pura com sementes rugosas, ela tem, nesse loco que determina a forma de semente, apenas alelos recessivos, esse R minúsculo ou o Rzinho. Tá? Então, na linhagem pura de sementes rugosas, todos os indivíduos têm um genótipo Rzinho, Rzinho, nesse loco que determina a forma da semente. Então, ele tinha essas duas linhagens puras, né, para a semente lisa, para a semente rugosa, fez o cruzamento entre elas e o resultado na F1, como vocês podem imaginar, foi de todos os indivíduos produzirem sementes lisas. Por quê? Porque nesse cruzamento aqui, todos esses indivíduos receberam necessariamente um alelo Rzão dominante de um dos pais e um alelo Rzinho recessivo do outro pai, da mãe, né? Ficando então com o fenótipo liso,
que é o fenótipo dominante. Porque eles vão ser indivíduos heterozigotos, portanto, com o genótipo Rzão, Rzinho. Mendel a seguir fez a fecundação dessa F1 cruzando esses irmãos da F1 e vai obter então uma F2 que vai ter sementes lisas e rugosas. Mas em que proporção? Bom, se esse indivíduos... Ó, gato. Se esses indivíduos aqui da F1 são heterozigotos, Rzão, Rzinho, eles vão resultar naquela proporção em que eles vão ter filhos homozigotos dominantes, Rzão, 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 que vão ser homozigotos dominantes com o fenótipo dominante de semente lisa. Também vão ter cerca de 50% dos indivíduos que vão ser Rzão, Rzinho, heterozigoto, com também o fenótipo dominante liso. E vão ter alguns, então 50% mais 25% vão dar 75%, ou 3/4 vão ter o fenótipo dominante liso. E a gente vai ter mais 25% ali que vão ser homozigotos recessivos, Rzinho, Rzinho, com o fenótipo rugoso. Então 1/4 desses filhos vai ter o fenótipo rugoso. Mas professor, não entendi, explica melhor isso. É simples. A gente tem aqui essa F1, né? Em que você tem os indivíduos, eles são todos Rzão, Rzinho, heterozigotos. Quando você faz uma autofecundação aqui, cruza esses irmãos, quais são os alelos que eles podem dar? Bom, a gente precisa para isso colocar aqui o nosso quadradinho, que se chama quadrado de Punnett, tá? A gente vai representar o que aqui? Os possíveis gametas masculinos, os alelos carregados, possivelmente carregados pelos gametas masculinos, e aqui os possivelmente carregados pelos gametas femininos. Como a gente tinha aqui uma galera que era Rzão, Rzinho, que gametas masculinos eles podem ter, que alelos eles podem dar no pólen ali? Pode estar ou Rzão ou Rzinho. Mesma coisa no gameta feminino, no ovário. Vai ser o Rzão ou Rzinho. E a gente cruza um lado com o outro. Coluna com linha, um de cada vez. Então, pólen com Rzão, ovário com Rzão, dá um indivíduo Rzão, Rzão, que tem o fenótipo de semente livre. Pólen Rzinho com óvulo Rzão, dá o Rzão, Rzinho, um heterozigoto, mas também com o fenótipo de semente lisa. Pólen Rzão com óvulo Rzinho, Rzão, Rzinho também é heterozigoto com semente lisa. E pólen Rzinho com óvulo Rzinho, dá um Rzinho, Rzinho, um homozigoto recessivo, que aí sim vai ter a semente rugosa. Então a gente tem aqui 1/4, que vai ser
de sementes R1 a R1 lisas, mais 2/4 ou 1/2 de heterozigotos R1 a R com semente lisa e 1/4 apenas de Rzinho a Rzinho com semente rugosa. Então, para a gente calcular, tem Rzão a Rzão, a gente tem 1/4, Rzão a Rzinho, a gente tem 2/4, ou 1/2, 50%, e Rzinho a Rzinho, 1/4. Esses dois daqui dão sementes lisas, então 1/4 mais 2/4, soma de fração com o mesmo denominador, simplesmente repete o denominador e soma o numerador. 2 mais 1, 3. 3/4 com sementes lisas e 1/4 com semente rugoso. Muito simples. E assim a gente tem essas proporções, 3/4 de lisa e 1/4 de rugosa. Mas prestando atenção nisso, que a rugosa, elas são todas homozigotos recessivos, porque o fenótipo recessivo só vai aparecer naqueles que forem homozigotos para os alelos recessivos. Já as lisas com fenótipo dominante, elas aparecem tanto para o homozigoto dominante quanto para os heterozigotos, que têm um alelo dominante e um recessivo, porque o dominante, como diz o nome, vai dominar geneticamente. E vai ser o fenótipo ligado a ele que vai ser expresso, ocultando o fenótipo do alelo recessivo nos heterozigotos. Perfeito? Então é assim o funcionamento dessa característica, forma de semente para a ervilha Pisum sativum. E novamente a gente vê aquela proporção que a gente já tinha visto no outro vídeo, quando a gente falou da primeira lei de Mendel, que é a proporção de 3:1.